Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Mas não como o adesivo que estão nos caminhões, não como os adesivos dos carros, estamparias nas camisetas, como pulseiras, como outras coisas. Mas você pode quando você entende o que Paulo quis dizer com isso. Paulo, ele deixou bem claro para nós a dependência dele em Cristo, independente da situação que estava. Paulo, quando ele escreve isso aqui, não é porque Paulo ia comprar um carro novo, porque Paulo ia fazer uma viagem, porque a conta bancária dele estava bombando, porque o casamento estava ótimo, porque os filhos estavam todos muito bem, passando nas universidades, eram os melhores, os mais destacados nas suas escolas, não porque ele tinha uma viagem ótima para Paris. Não era por isso. Paulo, quando ele escreve isso daqui, quando ele deixa claro para os filipenses que tudo ele podia em Cristo que o fortalecia, é porque ele, naquele momento, ele estava preso. Ele não estava livre. E ele não se limitava, estando preso, e ficando deprimido, frustrado, ficando arrasado, se vitimizando. Mas o que ele fez naquele momento de prisão? Ele começou a escrever cartas. Ele escreveu cartas para muitas pessoas, para muitos lugares. Fazendo o quê? Falando do amor de Cristo, da salvação em Cristo, de que Cristo veio, morreu, ressuscitou e trouxe salvação. Temos acesso ao Pai. A vida eterna nós adquirimos através de Jesus Cristo. Ele não se cansou. Ele passou todo o tempo falando isso e todo o tempo anunciando isso, mesmo preso. E Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei viver bem em todas as situações. Tanto fazia ser na fartura, quanto na escassez ele vivia. Tanto fazia ele estar alimentado, como ele está com fome. Tanto fazia ele estar alegre, como ele está triste. Porque uma pessoa presa não pode estar radiante de alegria. Ele livre ou ele preso. Mas independente do lugar que ele estava, principalmente se os lugares não eram favoráveis para ele, então nesse lugar ele exercia a dependência de Deus. Ele exercia a dependência dele em Cristo, para que ele se tornasse mais e mais fortalecido. A fortaleza do Senhor, ela não necessariamente vem nos dando todas as coisas que nós queremos. Um exemplo é no luto. Quando se perde alguém, não é a fortaleza de Deus não nos vem ressuscitando a pessoa que se foi, mas vem através de uma paz que o Espírito Santo coloca no nosso coração e nós conseguimos, por mais que estejamos tristes, nós conseguimos sentir uma fortaleza. E é isso que Paulo fala sobre essa fortaleza. Não é uma fortaleza qualquer, mas é uma fortaleza sobrenatural. É uma fortaleza que vem direto do trono de Deus para nós. E veio para ele em todas as situações, porque Paulo ele passou por situações diversas. Paulo naufragou várias vezes, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo ele foi debochado, Paulo ele passou por várias situações. E em todas elas, ele saía como fortalecido. Ele não passou por uma situação difícil e aí ele abandonou, mas dali ele levantava e ele continuava. Paulo, ele pregava, estava pregando na sinagoga ou numa praça, daqui a pouco ele era preso, arrastava. Quando ele soltava de lá, ele voltava para o mesmo lugar e continuava fazendo a mesma coisa. E é esta mensagem que eu quero deixar para você. Ainda que a sua vida esteja complicada, ainda que tenham coisas que você precisa, que você quer, que você precisa alcançar, sonhos que você quer, situações que estão muito atribuladas e precisam de solução, creia que o Senhor te fortalece, busca nele que ele te fortalece. E você vai sair dessa situação fortalecido para enfrentar outras, porque a nossa vida ela é assim. O Senhor nos diz que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ou seja, e através dele nós vamos vivendo. Hoje nós estamos com um problema, às vezes um problema financeiro que precisamos vencer, o Senhor nos fortalece e vencemos. Amanhã pode vir, às vezes, uma enfermidade ou depois pode vir um atrito dentro de casa, alguma coisa. São situações que elas podem se apresentar. E nós precisamos buscar no Senhor revestimento, fortalecimento para enfrentar essas situações de acordo com o que Ele nos ensina.
e Ele nos ensina a estarmos sempre revestidos deles para que nós possamos lutar contra todas essas coisas. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Nesse ano que se inicia, eu desejo um ano novo, abençoado, repleto de paz, prosperidade, saúde, intimidade, relacionamento, salvação na sua vida. Que Deus, Ele mostra para você todos os dias o tudo de bom que Ele veio fazer para você. Porque Ele tem coisas boas, mas você precisa abrir seu coração e abrir sua mente, o seu entendimento para que Ele possa se revelar. E assim eu tenho certeza que Ele vai fazer o sobrenatural. E você realmente vai poder todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E mais uma vez, feliz ano novo para você e toda a sua família.